Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H, vou falar com vocês sobre Coritiba e Santos. Como tem ocorrido esse ano, o Coritiba teve muitas dificuldades com o Santos, né, este ano, e nós tivemos um jogo de primeiro tempo muito diferente do segundo tempo. No primeiro tempo, o pessoal pareceu não querer realmente jogar futebol. Ah, Teve quatro finalizações e todas horrorosas, né? Não houve jogo praticamente no primeiro tempo. Destaque-se aí a festa que foi feita no início do jogo, com muita pirotecnia e tal, mas o que se viu ali no primeiro tempo não foi exatamente um jogo de futebol, né? Aí, indo para o segundo tempo, aí com gol a cerca de um minuto, gol do Santos, a coisa mudou. Aí nós vimos futebol, né? Nós vimos o pessoal tentando jogar pela vitória. O Coritiba sentiu o gol no primeiro momento, deu a impressão de que não conseguiria, né, chegar a lugar algum, mas passado alguns minutos o Coritiba empatou o jogo e teve muitas oportunidades de virar, muitas mesmo, mas não conseguiu. Ainda assim, o Morínigo foi fazendo as substituições, porque afinal o Curitiba não tem ganho fora de casa, né? Então tem que aproveitar essas situações em casa para tentar arrebanhar a maior quantidade de pontos possíveis. E ficou em cima ali do Santos, né? Tentando, troca um, troca outro. O Santos era perigoso nos contra-ataques. O Muralha fez uma excelente defesa lá de um chute fora da área, que poderia ter culminado no segundo gol do Santos. E ao final do jogo, da mesma esteira que ocorreu com o Atlético Mineiro em relação ao Atlético Paranaense, ocorreu com o Santos em relação ao Curitiba. O Santos, aproveitando um contra-ataque, nos acréscimos, acabou fazendo o segundo gol. Então, tem algumas coisas para falar aí desses jogos, que é o seguinte, uma coisa que eu tenho observado, não é só com os times daqui, porque eu também vejo jogos de outros times e eu percebo assim que é mais difícil ocorrer em times como o Palmeiras e o Flamengo. Esses são praticamente as únicas exceções. Mas o que ocorre é que os times se estudam bastante ali no primeiro tempo e poucas vezes você vê grandes investidas no primeiro tempo e depois você vê o pessoal se jogar mais, né, no segundo tempo. Não é que tenha ocorrido como ocorreu hoje com o Curitiba e o Santos, não é assim em todos os jogos, mas eu vejo assim que os times ficam mais medrosos, assim, sabe? Parece que é porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que começou a se tornar rentável. Principalmente os times da primeira divisão têm um aporte financeiro muito maior do que o pessoal da segunda. Então quem fica na primeira realmente acaba se dando melhor, né? Quem cai acaba ficando no ostracismo, principalmente quem não tem aí um grande nome ou algo assim, né? Então eu vejo assim muito receio dos times, né, de tentar colocar ali o seu futebol. Mas o que eu quero focar aqui também é que eu percebo também muito nos atletas brasileiros que eles têm aquele problema do fundamento. Eu acho que eu já falei aí em vídeos anteriores, não vou saber precisar em qual vídeo, em que o futebolista brasileiro, né, o jogador de futebol, ele sai incompleto da base, porque é fundamento você saber cruzar, saber passar, saber chutar, saber cabecear. E você vê pouquíssimos casos de laterais que sabem cruzar, né? Pouquíssimos casos de grandes cabeceadores. E mais raro ainda, grandes cobradores de falta. E daí vem aquele saudosismo, né? Que o pessoal fala, mas você é daquele cara, os viúvos, né? Dos anos 80, dos anos 90, né? Que tinha aqueles grandes batedores de falta. Mas é que, sabe o que acontece? O pessoal não treina mais. O pessoal treina mais para destruir jogada. Por isso que às vezes a gente vê aqueles jogos assim que não sai nada. Como ocorreu hoje no primeiro tempo entre Curitiba e Santos.
porque o pessoal foca tanto em destruir jogada que não se preocupa mais com a criatividade, não se preocupa mais em tocar bem a bola, não se preocupa mais em fazer bons cruzamentos, porque assim, para ter uma possibilidade de vitória, você tem que ter bons cruzadores, bons cabeceadores, bons jogadores que sabem trocar passes e tal, e quem sabe, né, numa situação adversa, bons cobradores de falta. E vai tentando enumerar aí, você que acompanha o Campeonato Brasileiro, né? Quais são os grandes cobradores de falta que nós temos aí no Campeonato Brasileiro? Se você torcer bem a sua cabeça, aí você vai encontrar um, dois e gols de falta no Campeonato Brasileiro, nessa rodada aí. Quem que fez gol de falta nessa rodada? É muito difícil. Então, como eu disse, os jogadores brasileiros têm saído incompletos da base e daí você acaba nesse ostracismo aí, né? Você acaba não vendo mais futebol aqui pro lado de cá do Equador. E aí, quando o pessoal da Europa faz uma comparação aqui com a gente, eles praticamente não levam a gente em consideração. A gente que eu digo aí é o futebol sul-americano, porque a diferença realmente é brutal, não só de dinheiro, né? Mas é de coisas simples que o jogador de futebol não sabe mais fazer. Aí quando surge aí um Cano, né, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, aí ele é laureado. Mas o Cano nada mais é que um jogador que sabe chutar, um jogador que sabe se posicionar, né? É um jogador completo. Todos deviam ser assim. Imagina, você está diante do gol, você tem que chutar no gol. O goleiro que se vira para pegar. Você não pode ficar chutando para cima, né? Ou errando o passe de 2, 3 metros, né? Ou cobrando escanteio para fora. Às vezes o escanteio nem entra no campo. Então, assim, a gente vê cada bobagem, né? Feita aí pelos jogadores. Mas por que eu estou falando isso de modo geral? Porque eu tenho percebido no Curitiba que os jogadores não sabem cruzar. Hoje eu vi o Tony Anderson cruzando para a cabeçada ali do Léo Gamalho, que é uma coisa raríssima que tem acontecido. Tanto que a estatística aí do Curitiba, você vai ver que meias não conseguem fazer assistência. E daí fala, não precisa, pode ser os laterais. Pode, mas os laterais do Curitiba hoje não cruzaram uma bola. E então, assim, é, claro, escolha do técnico, poderia ter colocado os caras mais adiantados e tal. E aí você tem, assim, os dois times, tanto o Santos quanto o Curitiba, jogaram no 4-3-3. E 4-3-3 é um esquema ofensivo. E aí você vê não acontecer nada no primeiro tempo, né? Aí no segundo tempo ali, todas as jogadas ali foram mais jogadas de contra-ataque de velocidade, né? Que conseguir fazer alguma coisa do que qualquer outra coisa. Aí também há uma diferença. Hoje não foi bem o caso, mas o goleiro do Santos é um excelente goleiro. E o Curitiba não tem um bom goleiro. O Diego contratou um goleiro e aí ele não conseguiu estrear porque teve uma contusão. Quando saiu da primeira contusão, teve uma segunda contusão. E aí o goleiro não consegue estrear. Aí tem que se virar com o Muralha. E não vou ficar falando mal do Muralha aí, que você, torcedor do Coxa, sabe muito bem, né? Como é que ele funciona. Mas hoje, especialmente, não foi culpa do Muralha nada disso. E também, assim, cabe ressaltar o seguinte: o Mourinho, ele é um técnico muito arrojado. Então, o Curitiba perdeu o jogo, mas o Mourinho estava tentando ganhar. Botou o Curitiba para frente. E essas coisas acontecem, sabe? Você, como técnico, você tem uma responsabilidade diante da torcida de colocar o time para cima. Aí algum torcedor pode falar, poxa, mas podia ter segurado. Podia, gente, mas é que, sabe, ah, você tem que dar o máximo que você pode. Até eu venho dizendo aqui mesmo que o torcedor, ele tem que ver que o seu time deu o máximo. Ele tem que ver que o seu time jogou bola, que pode ter perdido de maneira circunstancial, como foi hoje, né? O Santos não foi superior ao Curitiba, não foi excepcionalmente maior do que o Curitiba. O Santos está longe de ser aquele Santos, né, que a gente tem se acostumado a ver nos últimos anos. Aliás, o Santos se apequenou. Se você pegar esse Santos e comparar aí com 10 anos, né,
atrás, vai ser o pior Santos dos últimos 10 anos. Então, o que ocorreu hoje foi circunstancial. O Coritiba poderia ter vencido o jogo e poderia ter perdido o jogo, como acabou perdendo. Mas não foi só por conta de incompetência técnica, né? Mas foi de tentativa, quer dizer, você tira um, coloca outro. O Mourinho ele não tem ali grandes jogadores, ele não tem jogadores agudos. Né? Até que o Igor Paixão acabou sendo vendido para o Feyenoord, né? Vai entrar um bom dinheiro aí para o Curitiba, mas puxa, como é que você substitui o Igor Paixão, né? Foi o maior jogador do Curitiba esse ano, né? E ele foi vendido. E o Curitiba tá aí nessa draga, né? Pode até ser rebaixado. Para a sorte do Curitiba, os outros times ali não estão chegando, né? Mas olha, a situação do Curitiba está ficando cada vez mais difícil. Semana que vem tem o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro não passar pelo Palmeiras, você vai ter o Atlético Mineiro mordido tentando, né, conquistar aí o título brasileiro, o bicampeonato do Campeonato Brasileiro. E aí vai jogar muito mais, né, do que vem jogando. E o Coritiba não sei ao certo se tem condições, né, de vencer o Atlético Mineiro em casa. Então, em perdendo mais uma, ou até empatando, porque deixou de empatar hoje, a situação vai ficar difícil. E o campeonato está correndo, o campeonato está acima aí das 20 rodadas. Então, quanto mais ele ir avançando, menos vai ser a chance do Curitiba conseguir aí um, uma quantidade de pontos-chave, né, para que não caia. Hoje está com 22 pontos. Então, poxa vida, né? Até onde, né, que o Curitiba vai ficar nessa draga danada aí. Mas enfim, apesar da derrota, né, o Curitiba tem condições ainda de chegar e de conseguir os pontos suficientes para evitar o rebaixamento. Mas é mais vontade, às vezes um pouco mais de sorte, né? Talvez definir melhor as estratégias de jogo, né? Hoje era um dia que poderia facilmente ter ganhado, mas não ganhou. Então, não dá realmente só para ficar contando com a sorte total. E também não vai ficar jogando na retranca em casa, né? Porque em casa é o momento que você pode tentar fazer alguma coisa. Se for para fazer retranca, que faça fora de casa, né? Porque o Curitiba não tem ganho em pontos fora de casa, né? E cada ponto que somar é importante. Hoje mesmo, né, poderia valer aquela velha máxima, né? Poxa, você não fez o que tinha que fazer em 90 minutos, não é nos acréscimos que você vai fazer, né? Então segura o jogo. Segura o jogo. Não deu, não deu. Segura aí o que você tem, né? Segura o ponto. Mas enfim, né? Você que é torcedor do Curitiba aí sabe muito bem, né? O que anda passando, né? Tá difícil aí de torcer pelo Curitiba porque ele não tem correspondido, né? O Léo Gamalho, ele é um grande centroavante, mas puxa vida, veja os jogos aí, quantas bolas realmente o Léo Gamalho tem recebido em condições de fazer o gol. Muito poucas, né? Por quê? Porque nós não temos aí os cruzadores, como eu falei para vocês. Os meias do Curitiba não chegam perto ali do ataque, ou não coloca o centroavante em condições de fazer o gol. Porque se cair uma bola, o Léo Gamalho faz. Só que não cai, a bola não chega. Ele tem que ficar buscando o jogo. E volta e meia, a gente tira ele para botar um outro jogador, porque ele é o centroavante. Ele é o cara que precisa ser municiado. Sem ser municiado, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Bom, enfim. E aí mais para diante, né, vou continuar aí falando aí sobre o Curitiba e sobre o Atlético. O Atlético vai jogar agora na quinta com o Estudiantes. O Curitiba vai jogar no próximo domingo aí contra o Atlético Mineiro, horário das 11 da manhã. Quem sabe esse horário ajude de alguma forma, né, o Curitiba a vencer. E vamos ver o que o Curitiba pode aprontar aí nesse brasileiro diante do Galo Mineiro. E o Atlético também vai jogar depois do Estudiantes, vai jogar no fim de semana contra o Flamengo, lá no Maracanã, provavelmente. E vai ser um duelo interessante, porque o Atlético jogar contra o Flamengo, dependendo do que ocorrer entre os Estudiantes, vai ser uma prévia do que vai ocorrer no jogo de volta aí entre Flamengo e Atlético pela Copa do Brasil. E vamos aguardar aí o que pode ocorrer nesses duelos aí entre os rubro-negros. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo.
divulgue nas suas redes sociais, acompanhe aqui a epopeia aí dos times paranaenses no Campeonato Brasileiro, que vou estar comentando todas as rodadas até o final desse campeonato. E ao final do ano, em novembro, vou acompanhar a Copa do Mundo com todos os jogos. Aí, a não ser que haja jogos simultâneos, né? Mas em não havendo, eu vou falar sobre todos os jogos da Copa do Mundo e trazer aqui para vocês opiniões a respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.